Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Rapaziada, acabei agora de ouvir a coletiva do técnico da Helma. E, obviamente, estava destacando a atuação do Atlético. E acho que é merecido ver a atuação que a gente teve contra o Corinthians ser destacada, porque não é uma atuação comum. E a realidade é que se o Atlético transforma esse nível de atuação que a gente teve contra o Corinthians em algo que acontece de forma rotineira, o Atlético, como o próprio Odair falou, vai fazer um grande campeonato. Mas eu acho que a gente ainda viu muito pouco desse nível de atuação para falar: ah, não, a nota de corte do Atlético é essa. A nota de corte do Atlético é como a gente jogou contra o Corinthians. Porque foi uma atuação realmente muito acima da média. Mas o Odair destaca muito esse volume ofensivo, né? E eu acho que a gente precisa olhar com carinho para isso. Porque o repertório ofensivo que o Atlético teve no jogo contra o Corinthians foi realmente vasto. A gente quase fez gol de bola parada. A gente teve a chance do pênalti. A gente teve, querendo ou não, batida de média distância. A gente teve ataques posicionais pelo lado direito, ataques posicionais pelo lado esquerdo. A gente teve transição. A gente usou e abusou do Viveiros. Mas a gente também teve outras situações dos jogadores vindo de trás. O repertório ofensivo que o Atlético mostrou contra o Corinthians merecia pelo menos 2 gols. E eu acho que, melhor trabalhado, esse repertório ele vai nos garantir pontos ao longo do campeonato. Melhor trabalhado, esse repertório vai fazer com que o Atlético não seja apenas Kevin Viveiros. Melhor trabalhado, a gente vai ver outras situações acontecendo em jogos que o Atlético vai ter mais posse de bola e aí sim vai conseguir ser mais efetivo, porque até hoje, talvez, ter mais posse de bola era quase que um pesadelo para o Atlético. E hoje ficou muito claro que não, que o Atlético pode propor jogo, que o Atlético pode empurrar um ótimo time do Campeonato Brasileiro para trás, que o Atlético pode ter a bola e se sentir confortável com a bola. Acho que é um jogo de quebra de paradigma muito interessante, que eu acho que a gente vai olhar lá pra frente e falar, cara, foi um jogo que o Atlético não fez um gol, mas foi um jogo que deixou um recado muito legal. Um recado desse repertório ofensivo e um recado também do nível de competitividade que o Atlético mostrou. E foi um nível de competitividade que, assim, me veio um jogo na cabeça que foi a estreia do Mirassol no passado no Campeonato Brasileiro. E por que esse jogo me veio à cabeça? Porque foi um jogo que o Mirassol jogou muito bem, perdeu para o Cruzeiro, só que no final das contas o Guanais bateu muito na tecla que foi nesse jogo que ele percebeu que o trabalho dele tinha um caminho. E eu acho que, assim, vai ser isso. A gente vai olhar para esse jogo contra o Corinthians em outras situações e falar: esse time ele mostrou essa vertente, esse time mostrou essa face, esse time mostrou essa capacidade a partir do jogo contra o Corinthians. Mas eu quero ressaltar também a questão defensiva. Para mim, o Atlético ele mostra que está pronto para competir na Série A, não pelas tantas chances que o Atlético criou. Mas para mim o Atlético mostra que está pronto para encarar qualquer adversário e ser competitivo contra qualquer adversário na Série A partir do momento que ele defende como defendeu hoje. O Atlético pegou um Corinthians desfalcado, é verdade, mas pegou um time muito forte. Não tem como a gente olhar pro Corinthians e não assumir a força que o Corinthians tem. Não tem como a gente não olhar pro Corinthians e não falar, cara, esse time é basicamente perigosíssimo em todos os sentidos. E o Atlético foi lá, competiu, lutou, disputou, e com uma atuação de Gala, de Arthur, de Terandes, que viu de Luiz Gustavo quando teve a disposição. O Corinthians ofereceu pouquíssimo perigo. Pouquíssimo. Foram extremamente efetivos com o golaço do Rodrigo Garro. Mas no final das contas, não vai ser todo time que vai ter o grau de efetividade que o Corinthians teve. Mas se a gente mantiver o nível de defesa que o Atlético vem tendo ao longo do campeonato, principalmente nesse jogo contra o Corinthians, aí mesmo que a gente vai dificultar a vida de todo mundo que tá na competição, e aí mesmo que a gente vai fazer com que enfrentar o Atlético seja ainda mais desagradável, ainda mais difícil. A gente falou muito sobre parte coletiva, tanto atacando quanto defendendo.
Eu quero falar agora um pouquinho sobre individualidades, porque eu acho muito importante a gente trazer o ponto da individualidade para entender o macro. E acho que se tem uma individualidade que a gente precisa falar, é do Viveiros. O Viveiros, ele, a cada jogo que você tem uma audiência maior olhando para as partidas que o Atlético vem fazendo, eu sinto que mais gente fica impactada, mais gente fica, assim, com noção do que é o Kevin Viveiros. Eu acho que o futebol brasileiro ainda não entende a potência, o que é o Kevin Viveiros, o que o Kevin Viveiros ele pode proporcionar durante 90 minutos, o quanto o Kevin Viveiros incomoda, o quanto o Kevin Viveiros dificulta a vida do zagueiro adversário. Eu acho que o futebol brasileiro ainda vai ter uma noção mais completa do que representa o nosso camisa 9. Mais um jogo que foi um inferno marcar o Viveiros. Mais um jogo que o Viveiros foi extremamente condicionante. Eu quero falar de mais algumas individualidades que pra mim foram muito bem. A gente já falou da zaga, mas eu quero destacar a partida do Arthur, tá? O Teran foi muito bem. Teran, Low Memphis, Teran conseguiu se impor fisicamente em basicamente todas as disputas. Mas a capacidade do Arthur de defender profundidade, ganhar várias corridas para trás e ainda ser um organizador de jogo, assim, não tem nem 20 anos esse garoto. A bola chegava no pé do Arthur, parecia que a bola estava chegando no pé de um volante com capacidade de distribuição de jogo, com capacidade de dar ritmo à partida, extremamente maduro, encontrando passes dentro do bloco, fazendo com que o Atlético jogasse confortável quando a bola chegasse nele, independente se estivesse sendo pressionado ou não. Um jogo muito, muito, muito interessante do Arthur. É um zagueiro que eu acho que às vezes sofre algumas críticas meio descabidas, mas jogo muito, muito interessante do Arthur. E para terminar, não tem como ser diferente. Para mim, para mim, depois desse jogo contra o Corinthians, não seria uma surpresa o Felipe Schickett ser titular contra o Bragantino, tá? Para mim, depois do jogo contra o Corinthians, eu vi o Julimar num descenso e o Schickett crescendo. O Schickett entrou mais uma vez, assim como ele tinha feito contra o Santos, cara, incomodou a zaga dos caras. Gerou situações de falta. Maturidade para leitura de espaço para saber aonde ele deveria ir. Capacidade de associação, seja para pisar um pouquinho mais na área, seja para construir jogo. E eu acho que até essa necessidade do Atlético de ter ele mais como articulador tirou ele de uma zona de finalização que ele foi muito bem durante toda a temporada, durante todo o caminho da base. O Schickett é um ótimo finalizador, mas em alguns momentos vai precisar articular mais mesmo e tá tudo certo. Mas é mais uma individualidade que me chama muito a atenção. Não me surpreenderia se fosse titular contra o Bragantino. E não me surpreenderia se o Atlético, mantendo esse nível de atuação, fosse a Bragança Paulista e ganhasse do Bragantino. E não me surpreenderia ver esse time competir contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra quem for. O Atlético deu um recado muito positivo nessas 3 primeiras rodadas, que vai ser um time insuportável. Insuportável. E eu espero ver mais esse nível de atuação ao longo do campeonato, porque faltou 35 rodadas. E para a primeira posição ali que a gente quer alcançar, faltam mais 13 vitórias. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Eras.